Graça e paz, amados, boa noite. Nós estamos aqui mais uma quarta-feira, Nosso culto de oração. Deus abençoe a tua vida poderosamente, que Deus fale ao teu coração e que o Espírito Santo de Deus possa estar falando a cada um de nós segundo as nossas necessidades. Vamos iniciar o nosso culto com uma oração. Convido você aí onde você está a fechar os teus olhos, a curvarem as vossas frontes e juntos nós vamos ter uma palavra de oração. Santo Deus, maravilhoso, eterno e santo Pai, nós te louvamos, ó Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Nós te louvamos, ó Pai, pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos, ó Pai, juntos, onde podemos prestar um culto de louvor e gratidão ao teu santo nome, Pai. Colocamos as nossas vidas diante do Senhor, que o Senhor examine os nossos corações, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo, nos leva a um arrependimento verdadeiro, ó Pai, nos leva, Senhor, a ter uma vida verdadeiramente transformada pelo poder do Teu Santo Espírito, ó Pai. Fala com o Teu povo nesta noite, fala com a Tua igreja, fala com cada um segundo as necessidades, ó Pai. Leva, Senhor, a Tua palavra a penetrar nas nossas vidas, é o que nós te suplicamos nesta noite, e que tudo que seja feito aqui, Senhor, seja para a honra, para a glória e para o louvor do Teu Filho amado Cristo Jesus, é o que nós te pedimos e já agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos nesse momento juntos a louvarmos o Senhor, que você possa ir na tua casa louvar ao Senhor com alegria neste momento, e que juntos nós possamos exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Revestivos da armadura do nosso onipotente Deus, e assim firmes ficareis contra as ciladas do inimigo, contra os dominadores deste mundo tão horrível. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para resistir nos dias maus e firmes permanecer com a verdade e a justiça e o evangelho da paz, com a fé e a salvação, vigiando em oração, orando em todo tempo no Espírito de Deus, perseverando e suplicando por todos os santos seres. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, nós lutamos contra as forças espirituais do mal, contra as forças que se opõem à obra do nosso Deus, lá nas regiões celestes, mas Jesus por nós venceu. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para resistir nos dias maus e firmes permanecer com a verdade e a justiça e o evangelho da paz, com a fé e a salvação, vigiando em oração, orando em todo tempo no Espírito de Deus, perseverando e suplicando por todos os santos seres. Com as nossas próprias forças, muito frágeis ficaremos, mas com essa armadura, certamente venceremos. E palavra que conforto, Deus nos dá ao coração, inabaláveis permanecereis contra toda tentação. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para resistir nos dias maus e firmes permanecer com a verdade e a justiça e o evangelho da paz, com a fé e a salvação, vigiando em oração, orando em todo tempo no Espírito de Deus, perseverando e suplicando por todos os santos seres. Entretanto, uma atitude Deus requer de cada irmão, prosseguindo sempre firmes em nossa santificação, tendo a fé inabalável, a certeza da salvação, sendo sal da terra e luz, um exemplo de cristão. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para resistir nos dias maus e firmes permanecer com a verdade e a justiça e o evangelho da paz, com a fé e a salvação, vigiando em oração, orando em todo tempo no Espírito de Deus, perseverando e suplicando por todos os santos seres. Amados, nós vamos, neste momento, para os pedidos de orações que nós temos e nosso período de oração, e depois nós iremos meditar na palavra de Deus. Nossa irmã Liene pede que continuamos orando pela vida do Admir, e também ela pede pela vida do Gelson, que está com Covid. A irmã Nice agradece pela vida do Alexandre, que nós oramos, que ele já está em casa,
e ela agradece a Deus pela vida. Ele é filho do pastor Jairo. A nossa irmã Fran pede pela saúde da Suzana, que é patroa da Lide. Também pede pela saúde da mãe da irmã Lídia, que é a esposa do Molina, pela saúde do Brian e pelos pastores. A Ana, a Aninha, pede oração pelas famílias que estão sofrendo e pela igreja. Também, amados, nós pedimos nesta noite oração pela vida da mãe da Rô, que é a esposa do nosso irmão José Olivato, que Deus possa estar trabalhando na vida dela. Vamos estar orando nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, a vida do Ademir e a vida do Gelson. O Senhor coloque as tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor os visite, que o Senhor restabeleça a sua saúde, se bem, Senhor, lhe agradar e se for segundo a tua vontade. Mas nós te suplicamos, ó Pai, que a tua paz esteja sobre o coração, Senhor, do Ademir e do Gelson. Também pedimos, ó Pai, pela vida da Suzana, pela saúde dela. Coloca as tuas mãos, Senhor, sobre a vida da Suzana, Pai. Restabelece a saúde dela, é o que nós te suplicamos no santo nome de Jesus, ó Pai. Visita também a mãe da nossa irmã Nídia, ó Pai, coloca as tuas mãos sobre a vida dela, que o Senhor possa estar visitando ela naquele hospital, Senhor. Também pedimos, Senhor, pela saúde do Brian, desta criança. Que o Senhor possa, Senhor, dar forças a ele, que o Senhor possa restabelecer a tua saúde para a glória e louvor do teu santo nome. Também dá força e paz no coração dos pais do Brian, ó Pai. É o que nós te suplicamos. Também pedimos, Senhor, pelas famílias, que é o pedido da Ana, que estão sofrendo neste momento de pandemia, que o Senhor visite cada família, cada casa que tem alguém que está sofrendo por esta doença, ou também aquelas famílias que perderam seus entes queridos, que o Senhor os conforte, ó Pai. É o que nós te suplicamos no santo nome de Jesus, ó Pai. Também, Senhor, pedimos pela vida dos pastores, pela vida, Senhor, dos evangelistas, pela vida dos missionários que estão espalhados por toda a face da terra. Que o Senhor os sustente, os guarde, os livre de todo mal. É o que nós te pedimos, ó Pai. Também pedimos pela tua igreja, Senhor. Nós colocamos, Senhor, a tua instituição aqui na terra nas tuas mãos. Que o Senhor guarde a tua igreja, que o Senhor cuide, que o Senhor dê força e sabedoria à tua igreja neste momento. Não permita que os teus filhos se desanimem, ó Pai, mas que cada um de nós e que toda a tua igreja espalhada por toda a face da terra seja fortalecido na fé, ó Pai. É o que nós te suplicamos nesta noite, no santo nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero convidá-los nesse momento a abrirem a palavra de Deus, lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 1 até o versículo 11 da palavra de Deus. Ezequiel, capítulo 14, versículo 1 até o 11, a palavra de Deus diz assim: E vieram a mim alguns homens dos anciões de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor: Filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos no coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Ora, dize-lhes, assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da nação de Israel, que levantar os seus ídolos no seu coração, puser o tropeço da sua maldade diante da sua face e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Farei isso para que possa apanhar a nação de Israel no seu próprio coração, porque todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Por isso, diz a nação de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos,
Deixai os vossos ídolos e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Quando qualquer homem da nação de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, se separar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração, puser tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta, para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Porei o meu rosto contra tal homem, e o farei um espanto, um sinal e um provérbio. Eu o arrancarei do meio do meu povo. Então sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadirei esse profeta. Estenderei a minha mão contra ele e o destruirei do meio do meu povo, Israel. Levarão a sua culpa o profeta e será tão culpado quanto aquele que o consulta. Então a nação de Israel não se desviará mais de mim, nem se contaminará mais com todas as suas transgressões. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, diz o Senhor Deus. Vamos falar com Deus. Senhor, diante da tua palavra colocamos as nossas vidas nas tuas mãos e te suplicamos em nome de Jesus agora. Toma-nos um Senhor nas tuas mãos. Nos enche do teu Santo Espírito. Abre as mentes e os nossos corações para entender a tua palavra, para compreender ela como ela é, ó Pai. E que possamos, Senhor, no santo nome de Jesus, nós te suplicamos, colocar ela em prática na nossa vida. É o que nós te pedimos nessa noite, Pai. Toma a minha vida nas tuas mãos. Assim como tu usaste Ezequiel, que eu fale conforme a tua vontade e o teu querer, para o louvor e para a tua glória, para que o teu povo se arrependa, para que o teu povo tome os teus caminhos, Senhor, e para que o teu povo possa ter uma vida agradável diante dos teus olhos, Pai. É o que nós te pedimos esta noite, no santo nome de Jesus. Amém. Amados, o profeta Ezequiel, contemporâneo do profeta Jeremias, mas Ezequiel estava junto no exílio babilônico, enquanto Jeremias pregava ao povo de Judá. Bem contemporâneo de Daniel, que pregava na corte, no palácio do rei da Babilônia. Amados, e o profeta Ezequiel, então, vivendo no meio deste povo, qual tinha sido levado, aliás, forçado, depois de serem tomados como cativos do rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor. Então, como nós conhecemos a história, uma parte da realeza foi levado para servir lá na Babilônia. Então, talvez seja Ezequiel, este profeta levantado por Deus, tenha sido da parte da realeza, assim como Daniel e os seus amigos que foram para servir no palácio. E Deus usa a vida de Ezequiel como uma atalaia no meio do seu povo, pregando ao seu povo a todo instante para que eles se arrependessem, para que eles se convertessem dos seus maus caminhos, para que eles tirassem toda a idolatria do seu coração e voltassem para Deus. Se vocês lerem o livro de Ezequiel, vocês vão ver que ele está recheado de promessas, mas também está recheado de momentos que Deus traria castigo sobre o seu povo ao não arrependimento. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite, a cada um de vocês que nos ouve, um chamado de Deus ao arrependimento. Queridos, nós vamos discorrer um pouco esse texto para que nós possamos trazer para os nossos dias. Como eu disse, este povo já tinha sido levado cativo, já estavam sendo escravos de um outro reino, a cidade deles já tinha sido quase toda destruída, e eles estavam lá, servindo em uma cidade, e aliás, no meio de um povo, em um país, numa cidade da Babilônia, no meio de outros povos, aonde serviam outros deuses. E isto, amados, é vontade de Deus na vida desse povo, porque Deus, através dos profetas, falou que
exílio iria acontecer, que este castigo viria sobre o povo de Israel por 70 anos, porque Deus conhece o coração do homem e sabe que Deus já sabia que eles não iriam se arrepender. Então este povo é levado para lá. Mas quando nós olhamos para isso, Deus leva esse povo para lá, amados, não para que esse povo seja destruído, para que esse povo seja extinto da terra, não. Deus permite que isso aconteça para que este povo pudesse ter um momento de reflexão, para que este povo pudesse entender quem era Deus, a soberania de Deus, para que esse povo pudesse entender quão bom Deus era para eles, para que eles pudessem então voltar aos princípios e valores bíblicos que eles tinham esquecido, como nós vamos ver no texto, e que eles pudessem se arrepender, e que eles pudessem entender que Deus era o único Deus, verdadeiro e santo, e Deus então nos acolheria de volta. Então depois dessa introdução, eu quero entrar para que nós possamos expor um pouco esse texto, para que possamos entender um chamado para o arrependimento. Diz assim, do versículo 1 ao versículo 3, e vieram a mim alguns homens, os anciões de Israel, e se assentaram diante de mim, então veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos no coração, e tropeço da sua maldade puseram diante da tua face, devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Amados, essa é uma conversa então que se inicia de Deus falando com o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele era usado por Deus e Deus falava com o povo através das suas revelações. E então esses anciões, que provavelmente eram os mestres da lei, que foi levado cativo à Babilônia, porque o povo de Israel começou ali, amados, se vocês estudarem a história da igreja, e isso Deus faz propositalmente, porque eles tinham Jerusalém como o único lugar que poderia adorar a Deus. Então se inicia ali no cativeiro babilônico as assembleias, as igrejas locais separaram, porque eles não quiseram fazer um templo para adorar a Deus, eles não acharam certo lá na Babilônia, mas eles não deixaram de prestar culto. Então eles se reuniam em determinados lugares, cada um no seu lugar, e ali então eles tinham o seu estudo da palavra de Deus. Deus queria mostrar a eles algo diferente. Então esses mestres da lei, esses anciões, vão até o profeta para ver o que Deus tinha para falar com eles. E Deus faz uma colocação dizendo: olha, Ezequiel, esses homens que se achegaram a você, estão diante da tua face, eles estão com o coração cheio de idolatria. Devo eu dar alguma resposta? Ou pare e pense, eles vieram falar com o profeta para interrogar Deus, para fazer pergunta a Deus. Então Deus manda uma pergunta a eles retórica: devo eu de alguma maneira ser interrogado por algum deles? Amados, eu quero trazer passo a passo, conforme nós formos escorrendo para os nossos dias. Não é diferente nos dias de hoje, quando nós nos reunimos para prestar culto diante de Deus. Muitas vezes nós também temos esse mesmo desejo no coração. Vamos no culto, hoje nós não estamos mais podendo fazer os nossos cultos presenciais, mas mesmo assim, quando nós nos achegamos a Deus, na maioria das vezes nós vamos diante de buscar a Deus, para que Deus nos traga uma resposta para a nossa vida. Mas olha a pergunta retórica que Deus nos manda nesta noite, para que nós possamos refletir sobre isso. Deus faz a seguinte questão: devo eu ser interrogado por algum deles? O que nós aprendemos com isso, amados? Que Deus somente irá responder a mim e a você, como Deus só respondia ao seu povo, quando o seu povo se apresentava a eles com o coração verdadeiro e arrependido.
um coração humilde. Quando nós chegamos diante de Deus com os ídolos, com os nossos ídolos que criamos dentro do nosso coração e da nossa mente, Deus responde segundo aquilo que nós queremos e que vivemos. Deus diz: olha, eu vou responder a eles segundo que os seus ídolos, segundo os seus pecados. E para que vocês possam entender essa resposta, depois vocês vão para Ezequiel capítulo 18, a partir do versículo 24 até o 28, vocês vão entender. Amados, quando nós olhamos então para esse texto, nós achamos que muitas vezes chegamos diante de Deus e achamos que Deus não conhece o nosso íntimo, nós não podemos cometer os mesmos erros que essas pessoas cometiam lá atrás. Nós precisamos nos arrepender verdadeiramente, para que possamos então chegar diante de Deus e obter respostas de Deus que possam mudar a nossa vida. Amados, eu quero trazer também aqui, para que nós possamos entender a dimensão desta palavra idolatria, porque muitas vezes nós enquadramos idolatria diante de imagens ou de algum Deus estranho. Não, idolatria é tudo aquilo que nós criamos, que substitui Deus dentro dos nossos corações. Muitas vezes, amados, nós queremos chegar a Deus para que Deus nos dê uma solução no nosso relacionamento amoroso. Nós se achegamos a Deus para que Deus nos dê a resposta de quem vai ser o nosso marido, a nossa esposa, ou o desejo que os nossos filhos sejam no futuro, que Deus nos responda a isso. Nós criamos ídolos dentro de nós. Muitas vezes os nossos filhos são os nossos ídolos, o nosso marido é o nosso ídolo, a nossa esposa, ou o nosso dinheiro, ou o nosso trabalho, e assim se segue tantas outras coisas. O que Deus quer demonstrar, amados, é que esses homens chegaram até o profeta para buscar respostas de Deus para a glória deles próprios. E muitas vezes nós também se achegamos a Deus para receber os nossos próprios deleites. Amados, e não é para isso que Deus nos chama a um arrependimento. Deus nos chama para ter uma vida de retidão diante do Senhor. O que nós aprendemos aqui então, amados, que estes homens, como eu e você, trazendo para os nossos dias, deveríamos chegar sim até Deus, aqui representado pelo profeta Ezequiel, que falava no meio do povo cativo lá na Babilônia. Hoje nós temos Cristo que está sentado à destra de Deus, e o Espírito Santo de Deus que habita em nós e que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas então o que nós devemos fazer para sermos diferentes? Precisamos então sim se achegar a Deus, com o nosso coração às vezes sim cheio de idolatria, cheio de pecado, mas chegarmos diante de Deus e dizer para Deus: Senhor, tira de mim toda essa idolatria, ensina-me, Senhor, como eu devo agir, me dá sabedoria, me dá discernimento, me ensina as formas, Senhor, que eu devo abandonar tudo isso. Amados, e outra coisa que nós entendemos que não está aqui explicitamente, mas ela está implícita nesses versículos, é que estes homens demonstravam ter uma vida religiosa, eram anciões, eram mestres da lei, provavelmente também falavam das escrituras ao povo que estava cativo lá, porém o coração deles estava cheio de idolatria. Amados, eu quero deixar muito claro, este é o grande engano que nós carregamos dentro de nós mesmos, achar que pecado é somente aquilo que praticamos externamente. Não, o pecado oculto dentro do coração é tanto pecado quanto o pecado externado. É que nós temos, amados, uma coisa em nós, desde lá de trás o povo já carrega e nós continuamos carregando, achando que pecado tem peso, achando que há diferença de pecado. Queridos, guardem isso no coração de vocês,
não há peso de pecado diferente, são apenas consequências diferentes de cada pecado. Mas pecado é pecado, todos são iguais. Eu quero trazer um exemplo. A Bíblia diz que há uma coisa que Deus abomina, que um irmão fale mal de outro irmão. A palavra de Deus nos ensina que a mentira é filha do diabo. E muitas vezes, amados, nós apontamos o dedo para as pessoas porque elas cometem algum tipo de pecado. Mas quando nós falamos mal de alguém, dos nossos irmãos, se levantamos contra alguém, isso é tão abominável quanto o pecado daquele irmão que nós apontamos. Quando deixamos de dizer a verdade e maquiamos, isso chama-se mentira. E muitas vezes nós nos apresentamos a Deus com o coração dessa maneira, e então a pergunta retórica de Deus para mim e você, nesse chamado de arrependimento, é dizendo o seguinte: devo eu ser questionado por alguém que está com o coração cheio de idolatria? Isto é tão vivo para nós nos nossos dias, amados, quando nos prostramos diante de Deus com o coração cheio de idolatria, querendo que Deus nos traga as respostas para nós dentro daquilo que nós almejamos. A pergunta de Deus para mim e você nesta noite é: devo eu ser questionado? Devo eu trazer respostas para você, sendo que Deus conhece o nosso coração como nós não conhecemos, amados? Nós podemos enganar a qualquer um ou a todos aqui na terra, mas é impossível de enganar a Deus. Quando esses homens chegaram então a Ezequiel, a palavra de Deus diz que não é Ezequiel que responde, mas está dizendo que Deus diz a ele. Então veio a minha palavra do Senhor, no versículo 2: filho do homem, esses homens se levantaram os seus ídolos no coração e tropeço de maldade puseram diante da sua face, e se apresentam a mim com o coração cheio de idolatria. Devo eu? É uma pergunta retórica, amados. Você acha que Deus deve responder a você ou responder a mim com o nosso coração cheio de idolatria, cheio de orgulho, cheio de soberba, cheio de vanglória, cheio de prepotência, cheio de falta de perdão, cheio de falta de amor? Amados, são essas coisas que a palavra de Deus nos ensina, que Deus não rejeita um coração humilde, quebrantado, contrito na tua presença, mas que Deus rejeita o soberbo e orgulhoso. Amados, eu preguei aqui no domingo, dizendo que sim, uma transformação interna traz uma transformação externa. Mas uma transformação externa não traz uma transformação interna. Olha que coisa maravilhosa. E é isso que Deus está ensinando aqui ao seu povo. Antes de nós entrarmos a partir do versículo 4, amados, o que eu quero entender é que este povo estava sofrendo as consequências por causa do seu pecado. O que você e eu então devemos aprender com isso? Que o povo de Deus peca, que o povo de Deus tropeça, que o povo de Deus se desvia dos caminhos do Senhor, e que Deus não muda com o seu povo porque é seu povo e porque Ele ama, que Deus é justo e santo, que Ele continua amando o teu povo. Ele envia profeta para pregar aos seus cativos junto com o seu povo, para que o seu povo tenha esse chamado de arrependimento. O que nós precisamos aprender, amados, é que as consequências do pecado também vêm sobre a vida daqueles que são de Deus, vêm também sobre o povo de Deus. Mas Deus não se agrada, amados, em que o seu povo pereça. Deus quer que o seu povo tenha paz, quer que o seu povo tenha alegria. Deus quer que o seu povo viva uma vida com abundância aqui na terra. Mas muitas vezes nós não conseguimos enxergar o que Deus tem nos dado e queremos lançar ela fora. Amados, nós vamos entrar agora a partir do versículo 4, mas antes disso eu quero contar aqui uma pequena história. Diz um homem que ele tinha um sítio,
E cansado do seu sítio, não vendo mais beleza nenhuma naquele lugar, ele resolve vender o seu sítio. Então diz que ele desce para a cidade para colocar o anúncio no jornal. E no meio do caminho ele encontra com um amigo seu, e o seu amigo, um poeta muito conhecido e renomado. Então ele diz: estou vendendo o sítio, a qual você conhece muito bem. Você poderia escrever o anúncio para que eu pudesse colocar no jornal, você que tem facilidade com a escrita? Então esse poeta pega e escreve, não vou lembrar mais o poema, como foi o poema, mas eu vou colocar da forma que ele descreve. Se vende um recanto lindo e maravilhoso, aonde o nascer do sol aquece a varanda e o pôr do sol traz a sombra onde você pode descansar na mesma varanda. Você acorda pela manhã com o cantar mais lindo dos pássaros naquele lugar. O alvoredo que possui encanta qualquer olhar, banhado pelo ribeirão de águas cristalinas, aonde você pode olhar para aquele lugar e entender que ali é um paraíso. Então ele vai-se embora e passados uns dias ele encontra novamente com esse poeta e ele diz: e aí, vendeu o sítio? Ele falou: de forma alguma. Depois que eu li o anúncio que você colocou e entendi quão belo lugar que eu vivia, estava jogando fora. E muitas vezes, amados, é assim Deus na nossa vida. Deus nos dá coisas maravilhosas, coisas lindas e importantes, mas nós viramos as nossas costas para as coisas de Deus e queremos ir para um lugar diferente. E Deus a todo instante nos convida, através das suas lindas palavras, a mostrar que os seus braços é o lugar mais perfeito onde o homem quer viver. Assim Ele faz com o povo de Israel, assim Ele faz comigo e com você, mas nós precisamos se achegar a Deus com o coração quebrantado, amados. Esse é o chamamento de Deus para o arrependimento. A partir do versículo 4 ele diz: ora, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da nação de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração, puser tropeço da sua maldade diante da tua face e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo a ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Farei isso para que possa apanhar a nação de Israel no seu próprio coração, porque todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Deus está dizendo: olha, todo homem que faz parte do meu povo, que me serve, que me chama pelo meu nome, que se apresentar a mim com um coração enganoso, mentiroso, achando que pode obter vantagem da minha palavra, e que vai levar resposta para a sua vida, e que vai mudar a sua vida, não se iluda com isso, não vai, porque eu responderei a cada um conforme a multidão dos seus ídolos. Ou seja, amados, lembra o que está escrito lá no Evangelho de Lucas, que a cada um de nós será devolvido, por aquilo que fizemos, uma medida justa e perfeita, colocada sobre a balança, socadinha, balançada, socada de novo e devolvida a cada um aquilo que merece. É essa a resposta de Deus ao seu povo. Todas as vezes que nós nos apresentamos a Deus, se o nosso coração não for verdadeiro diante de Deus, nós receberemos de Deus a resposta segundo o nosso coração. Amados, isso é muito sério. Olha o que Deus está dizendo ao seu povo: eu quero que vocês se arrependam. Eu não quero trazer castigo sobre Israel. Deus não quer trazer castigo sobre a igreja dele, amados. Mas é que muitas vezes eu e você, assim como o povo de Israel, não queremos dar ouvido à palavra do Senhor. Queremos que o Senhor nos responda e traga respostas a nós, segundo os nossos desejos, segundo as nossas vontades. Talvez esses homens, se você continuar lendo, eles quisessem uma resposta que Deus iria libertá-los, que Deus iria fazer deles um povo grande novamente. Não, porque Deus não volta atrás. Deus permitiu que esse povo ficasse 70 anos cativos, para que esse povo se arrependesse, para que esse povo voltasse aos caminhos do Senhor. E nós vemos isso no livro lá de Neemias, de Esdras,
quando esse povo se arrepende, quando esse povo chora pelo seu pecado, quando esse povo diante da palavra de Deus cai em lágrimas por causa do pecado. É isso que Deus está respondendo todas as vezes que qualquer homem de Israel, ele diz assim, olha, qualquer homem da nação de Israel que se levantar no seu juízo do coração, puser de tropeço de maldade diante da sua face e vier me procurar, eu responderei conforme as maldades do seu coração. Amados, nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos deixar de olhar ao nosso redor e precisamos olhar para dentro de nós mesmos, porque o homem que se examina a si mesmo, esse não cai em condenação. Precisamos, amados, olhar para dentro de nós, se esvaziar de tudo aquilo que não agrada a Deus, entender a nossa miséria, entender a nossa fraqueza, e suplicarmos para que Deus nos ajude a eliminar isso dia após dia. É dessa forma que devemos chegar a Deus. Quero citar também, que está lá nos evangelhos, quando Jesus usa a oração de 2 homens como exemplo aos seus discípulos, dizendo que tinha lá entre aqueles 2 um escriba, que é o mestre da lei, comparado com os anciões aqui, citado por Ezequiel, e tinha também lá um publicano, considerado o pior de todos os pecadores pelos judeus. E disse então que um externava para fora uma santidade, falava em alta voz que ele orava em tempo prolongado, que ele jejuava todos os sábados, que ele era um dizimista fiel, que ele participava de todas as assembleias solenes, como costume do povo judeu. Então o publicano, em poucas palavras, sem ter força para olhar para o céu, porque ele não achava digno de levantar os teus olhos para o Senhor, e ele diz ao Senhor o seguinte: eu sou pecador. E Jesus faz a seguinte pergunta: qual desses 2 voltaram justificados para casa? Os seus discípulos responderam, provavelmente o publicano, e falou: disseste bem. Porque Deus, amados, examina o homem e Ele julga o homem segundo o coração e não segundo as suas obras e aparências. As nossas obras e as nossas aparências devem ser justificadas pelo nosso coração e não o nosso coração justificado por causa das nossas obras e aparências. Esses anciões se apresentaram sim ao profeta com aparência, se apresentaram diante dele conforme o respeito que eles tinham no meio do povo, mas quem deve ser respeitado muito mais é Deus, e Deus está dizendo: esses homens não me respeitam, eles enganam o povo, mas a mim ninguém pode enganar, e eu responderei eles, segundo a maldade do coração de cada um. E como Deus não muda, amados, Ele é o mesmo hoje, e será eternamente, assim como Ele era lá no passado, Ele vai dar a resposta a mim e a você, segundo aquilo que nós merecemos. Sabe o que Deus está dizendo? Arrependam-se, convertam dos seus maus caminhos, confessem os vossos pecados, e eu lhe darei aquilo que for necessário. Mas para isso, amados, precisamos quebrantar os nossos corações. Então ele continua: por isso diz a nação de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos, deixai os vossos ídolos e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Amados, esse é o chamamento de Deus. Olha o que Deus está querendo dizer, olha, eu não quero castigá-los, mas Deus está dizendo o seguinte: assim diz o Senhor, convertei-vos, deixem os seus maus caminhos, arrependam-se e venham a mim, e eu estenderei as minhas mãos, eu abençoarei. Amados, porque Deus não pode nos abençoar diante das nossas transgressões e dos nossos contínuos pecados guardados aqui dentro do nosso coração. Amados, os maiores pecados não são externados, os maiores pecados estão escondidos aqui, os maiores pecados estão aqui dentro, e é contra esses pecados que nós devemos lutar, amados. Entendam isso e guardem isso no coração de vocês. Porque muitas vezes, amados, nós somos tendenciosos, eu e você,
a sermos meros religiosos, a sermos meros cumpridores de tarefas, quando Cristo nos chama a ser seus discípulos, Cristo nos chama a ser seus imitadores, Cristo nos chama a ser parecidos com Ele, amados. Olha que diferença. E é isso que Deus está chamando o seu povo: arrependam-se. Quando qualquer homem da nação de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, se separar de mim e levantar os seus ídolos do seu coração, puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto e vier ao profeta para consultar no meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Amados, e nós vamos ver, subsequente no versículo 8, muito propício para os nossos dias, quando ele diz assim: olha, porei meu rosto contra tal homem e farei um espanto, um sinal, um provérbio, eu arrancarei do meio do meu povo, então sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadirei esse profeta e estenderei a minha mão contra ele e o destruirei do meio do meu povo Israel. Amados, o que Deus está dizendo, tanto estrangeiro, quanto aqueles que se convertem a Deus, quanto aquele que já é povo dele, todos aqueles que vivem em nome do Senhor, quando se achegar para buscar a palavra de Deus, aqui era através dos profetas, hoje é através da igreja de Cristo, está dizendo o seguinte: eu responderei a eles segundo a maldade do seu coração. Porém, se quem estiver ensinando a minha palavra aqui, o profeta, hoje, é o pastor, ou um professor, ou um mestre, ou evangelista, ou missionário, deixar ser enganado por este povo, eu trarei consequências, tanto a estes homens ou mulheres que buscam a minha palavra para os seus deleites, quanto aos pastores, aos profetas, aos evangelistas, aos mestres que ensinam para agradar ao homem. Por isso, amados, olha quão sério o que Deus quer tratar conosco. O Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é o Deus que manda falar aqui em Ezequiel, ao povo que estava exilado na Babilônia. É o mesmo Deus que fala através das suas palavras. É o mesmo Deus que nos instrui através do Espírito Santo de Deus. É o mesmo Deus que deu a vida por nós, que é Cristo Jesus nosso Senhor, e que subiu e está sentado à destra de Deus, que olha para nós hoje. E então, amados, se você se achega a Deus com um coração fingido, com um coração querendo que Deus traga a você respostas a qual você deseja, virão consequências duras e horríveis sobre a tua vida. Assim como eu, que ministro a palavra, se pregar algo que seja fora da veracidade de Deus para agradar a você, também virá sobre mim consequências. Então, por isso, amados, olha o que Deus está dizendo. Ele está chamando o seu povo a um arrependimento. Ele está chamando os seus pastores, os seus líderes aqui da época, em Ezequiel. Se você olhar, você vai entender isso. Ele está chamando todos a um arrependimento, está dizendo: porém, se vocês não se arrependerem, tanto os profetas, tanto quanto os anciões, tanto quanto grandes e pequenos, sofrerão duras consequências pelo pecado e o não arrependimento. Não é diferente nos dias de hoje, amados. Nós precisamos apresentar a Deus um coração quebrantado, um coração arrependido. Só que muitas vezes hoje as pessoas vão para a igreja para ouvir aquilo que bem lhe agrada, que tudo vai dar certo, que a prosperidade é certa, que só basta você vir para a igreja. Isso é mentira, amados. Precisa ter uma vida de santidade, precisa ter uma vida de arrependimento verdadeiro, precisa ter uma vida incansável de busca ao Senhor, precisa ter uma vida de oração, porque é necessário orar sem cessar. Precisa ter uma vida incansável de busca e conhecimento da palavra de Deus, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, porque o homem natural não é capaz de interpretar as Sagradas Escrituras. Esta é a verdade, amados.
mas é muito mais fácil nós irmos atrás daquilo que nos agrada. Mas o que eu quero dizer a você, arrependa-se, venha para Deus, apresente seu coração diante do Senhor como Ele é, fale para o Senhor: é isso, Senhor, é isso que eu sou, faça como publicano, diga: eu sou simplesmente pecador, e necessito da tua força, necessito da tua graça, estou arrastejando por causa do peso dos meus pecados, Senhor, não tenho mais força, não consigo deixar esse pecado, não consigo deixar essa idolatria, Senhor, não consigo deixar isso, eu sou fraco demais. Peça para que o Senhor te ajude, peça para que o Senhor te fortaleça. É isso que Deus quer de bem de você, amados. Deus quer que eu e você rasgue os nossos corações diante da tua presença, abra a nossa vida e conte todas as nossas fraquezas, e Ele nos ajudará. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É o chamado de Deus a todo tempo na Bíblia para o seu povo: arrependam-se, venham a mim. Amados, e quando nós olhamos para isso, a palavra de Deus é maravilhosa. A partir do versículo 10 e 11, para nós encerrarmos, diz assim: e levarão a sua culpa, o profeta será tão culpado quanto aquele que o consulta. Deus demonstrando que não há diferença entre os seus filhos, amados. Todo aquele que tem um coração enganoso na presença de Deus será culpado. Mas olha no versículo 11 o que ele diz: então a nação de Israel não se desviará mais de mim, nem contaminará mais com todas as suas transgressões, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, diz o Senhor. Deus está dizendo o seguinte: olha, é necessário que eu traga duras consequências por causa do pecado do meu povo, é necessário que eu os confronte, para que eles se arrependam, para que eles não tropecem mais nas suas transgressões, para que eu seja o seu Deus, e eles sejam o meu povo. Esse é o chamamento de Deus ao arrependimento, amados. Eu quero encerrar aqui, trazendo aqui a parábola do filho pródigo. Amados, quando você olha para o contexto daquela parábola, diz que eram 2 filhos, que faziam parte da mesma família, como é a igreja de Cristo. E diz que o mais jovem um dia decidiu sair da presença do pai, decidiu ir para um caminho que ele mesmo escolheu, de luxúria, de vanglória, de prostituições, de avareza e tantas outras coisas, a qual tudo é pecado. E diz que o filho mais velho ficou na casa. Mas diz que esse filho gastou o seu dinheiro, passou fome, e lembrou da casa do pai e se arrependeu, e retornou para os caminhos da casa do seu pai. E quando lá ele chega, o pai está te esperando, e o seu pai te veste com a melhor roupa, coloca sapato nos seus pés, o anel no seu dedo, e manda fazer festa, e manda matar o melhor boi. Então o irmão outro mais velho que estava em casa chega e fica revoltado com aquilo, e diz que não há justiça no seu pai, porque a ele nunca deu um bezerro cevado. Então o seu pai abraça o seu outro filho e diz: não, filho, tudo que eu tenho também é seu. Aqui o teu irmão que estava perdido voltou, ele foi encontrado. Amados, assim é Deus chamando eu e você, para que nós possamos quebrantar os nossos corações. Os 2 pecaram. Aí você diz: mas como, pastor? Os 2. O que saiu primeiro pecou, sim, foi atrás de tudo aquilo que não deveria fazer, ele se arrependeu e voltou. E o outro pecou em achar que ele não era justo mais de entrar na casa do Pai. Para entrarmos naquilo que Jesus diz, muitas vezes nós olhamos o cisco no olho do nosso irmão e deixamos de olhar a trave no nosso. Que nós deixemos de olhar, amados, para a vida dos outros e os pecados dos outros, e que olhemos para dentro de nós mesmos, porque o nosso coração, ele é enganoso, e muitas vezes nós criamos a idolatria dentro dele, e é preciso se arrancar isso, para que nós sejamos povo de Deus, e Deus seja o nosso povo. Porque se isso não houver de mudança, amados, na nossa vida, nada pode acontecer. E quero convidar você, um desafio, que você continue lendo a partir do versículo 12. Quando Deus fala aqui, de 3 homens, Noé, Daniel e Jó.
E ele diz que se ele enviasse animais selvagens para assolar a terra, que se ele enviasse a espada ou a peste, ninguém se salvaria, nem os filhos desses homens, se eles tivessem. Somente eles, porque o restante seriam pegos no pecado. Olha o tamanho da transgressão que vivia o povo de Israel nessa época. Que nós possamos olhar, amados, e que possamos pedir que Deus nos dê um coração quebrantado, um coração contrito, e que Deus possa olhar para as nossas vidas e possa dizer o que Ele disse de Jó, de Noé e de Daniel. Ainda sendo pecadores, vivendo no meio de pecado, ainda vivendo no meio de um povo com o coração idólatra, eles conseguiram ter um coração puro na presença de Deus. Que nós possamos almejar isso na nossa vida, amados. E Deus sempre nos chama ao arrependimento. Deus nos ama, assim como Ele amou o seu povo. Mas Deus traz duras consequências ao seu povo, para que o seu povo se arrependa. Por isso, amados, que eu e você possamos dar ouvidos para a palavra de Deus. Que não façamos como o povo de Israel. Que não esperemos chegar o cativeiro para nos arrepender. Que possamos nos arrepender antes. Que possamos ser como Daniel, como Jeremias, como Ezequiel, como Sadraque, como Mesaque, como Abednego. Foram sim. Também viveram o exílio babilônico. Viram a destruição do templo. Viram a sua cidade ser destruída. Viram as suas famílias serem cativas, mas permaneceram com Deus. Que eu e você também possa ser assim, amados. Que possamos nos arrepender e que possamos viver nesse mundo tão cruel, neste mundo tão pecaminoso, mas que possamos viver agarrados na palavra de Deus, que possamos nos arrepender a cada dia, que possamos confessar ao Senhor, que possamos rasgar os nossos corações, que possamos entender esse chamamento do Senhor ao arrependimento, que possamos apresentar a Ele com um coração verdadeiramente arrependido e humilde na sua presença. E talvez você que nos assiste e nos ouve nesta noite, esteja passando por uma dificuldade na tua vida. Talvez você esteja passando por grande deficiência. Eu quero dizer a você que a solução para a tua, para a minha, para a nossa vida, chama-se Jesus Cristo. Não há pecado que não seja perdoado e não há vida que não seja transformada quando nós abrimos o nosso coração diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que Jesus nos chama. Jesus quer que você vá a Ele. Jesus quer que eu vá, quer que nós, todos nós, vamos a Ele. E confesse os nossos pecados. Abra o nosso coração. O que Ele não quer de nós é que nos apresentemos a Ele com o coração fingido, dizendo que não está acontecendo nada, que está tudo bem. Não, não é isso. Deus quer que nós sejamos verdadeiros. Deus quer que nós nos arrependemos, porque Ele nos ama. Deus não tem prazer, amados, em trazer, eu vou colocar duras decisões sobre o teu povo. Deus não gosta de castigar o seu povo, mas às vezes é necessário para que o seu povo se arrependa. E talvez o que você está passando não é porque Deus não te ama. Deus ama você. É que Deus quer que você se arrependa. Deus quer que você mude de vida. Aproveite esta noite. Se prostre diante do Senhor. Conte a Ele os seus pecados. Conte a Ele as suas dificuldades e as suas debilidades. Conte a Ele. E Ele vai te entender. Somente Ele pode dar resposta para a sua vida. Mas Ele só responde segundo as nossas intenções dos nossos corações. Lembre-se disso. Uma boa noite. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, que livre e os guarde do mal. Deus abençoe cada um de vocês. Até domingo, se assim Deus nos permitir. Uma ótima noite debaixo da graça de Cristo. Um excelente resto de semana. Que Deus abençoe
a vida, a casa e a família de cada um de vocês. Vamos falar com Deus. Grandioso Deus, maravilhoso, soberano e eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos nesta noite, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de podermos conhecermos um pouco mais da Tua Palavra. Nós te louvamos por este tão infinito amor, ó Pai, que o Senhor tem tido com o Teu povo, desde a fundação do mundo, sempre chamando o Teu povo ao arrependimento, sempre chamando o Teu povo, Senhor, a confessar os Teus pecados, sempre chamando o Teu povo, Senhor, para se converter dos maus caminhos. Por isso nós te louvamos, ó Pai, e nós te bendizemos nesta noite. E te suplicamos em nome de Jesus, ó Pai, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, abra os nossos olhos, que o Teu Santo Espírito nos convença, ó Pai, dos nossos pecados, e que o Teu Santo Espírito nos leve a um arrependimento verdadeiro, para que possamos nos apresentar diante do Senhor, com um coração verdadeiro, quebrantado e humilde na presença do Senhor. É o que nós te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos vocês.